Eldorado do Sul foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes. A estimativa é de que mais de 70% dos moradores tenham sido afetados. Até por isso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou o município ontem. Então, vamos fazer conexão com o Ricardo Alves Santos, vice-prefeito de Eldorado do Sul. Bom, em primeiro lugar, Ricardo, toda a nossa solidariedade ao município, ao estado. E acho que seria muito importante a gente ter um panorama da situação atual da cidade. Eu me lembro que no domingo, acompanhando uma coletiva do governador, ele disse que a cidade submergiu. Então, qual é o momento de agora e quais são os desafios? Boa tarde. Oi, Kelly. Mais uma vez, obrigado. Realmente, Eldorado do Sul e toda a nossa região, todo o nosso estado necessita, de solidariedade. A gente fica muito feliz aí com os apoios que estamos tendo de todo o nosso país e até ajuda internacional nós já estamos para receber. Então, o nosso panorama atual hoje, a água recuou aí mais de 1 metro desde o seu pico, que foi no domingo e segunda-feira, que foi os piores dias aqui, que a água sofreu um impacto muito grande por uma inundação causada pelo rio Jacuí, que é um rio muito grande, muito potente, muito caudaloso, que subiu 9 metros, Imagina um rio gigante subir 9 metros, e aí ele acabou invadindo a nossa cidade, cortando a cidade ao meio, praticamente, aliás, e a cidade por inteira para ir lá para o rio, para lá para Lagoa dos Patos, pelo rio Guaíba e pela Lagoa dos Patos. Então, a cidade foi fortemente atingida. Nesse momento, a água baixou, mas o cenário ainda é de grande destruição, de grande impacto. É importante a gente trazer aqui alguns dados. Por exemplo, o nível do rio Jacuí era de mais ou menos 2 metros. Com essa enchente toda, foi parar para 11 metros. Se baixou 1 metro, então 10 metros ainda, São 10 metros. Exatamente. Aqui, nos nossos cálculos que a gente tem na administração pública, quando o rio passa de 6 metros numa régua que nós temos no município de Triunfo, aí Eldorado começa a sofrer inundações. Geralmente, essas inundações, numa enchente normal, é de 6,5 metros, no máximo 7. E essa atingiu 11,32 metros. Foi um recorde desde as marcações do rio Jacuí, nessa régua que a gente acompanha em Triunfo. Então, a água, o rio não faz a curva natural, ele sai da calha, invade a cidade e vem parar toda a água dentro do município, Inclusive, ele atingiu toda a zona urbana da cidade. A gente acredita ali que 90% das residências da zona urbana foram atingidas. E todas as áreas, os imóveis, todo o andar térreo de qualquer casa, ou apartamento, ou sobrado, ele ficou inundado. Lojas, bancos, empresas, comércios, residências, condomínios, muito poucos escaparam. Olha, Ricardo, a gente vê ainda incrédulo, sabe, nessa cobertura, porque é uma situação que realmente nos abala demais. Como que está a situação dos moradores, Tem gente que ainda está ocupando os imóveis, por exemplo, em prédios, tem gente que já deixou, tem gente que vai e volta. Como que está essa operação de resgate das pessoas? Bom, hoje nós temos 3 tipos de situações. As que foram resgatadas imediatamente, e as pessoas que ainda estão pedindo resgate, que tem ainda pessoas que ainda não conseguiram ser atendidas, mas as equipes de bombeiros voluntários, da prefeitura, pessoas voluntárias, exército, brigada militar, ainda estão resgatando pessoas. E existe um terceiro lote de pessoas que vão saindo gradativamente conforme a sua situação na sua casa, por exemplo, quem está no 2º piso, o terceiro, por exemplo. Chega um momento que a situação vai se agravando, por falta de água, energia, suprimentos. Mesmo a prefeitura mesmo a prefeitura e todas as pessoas que estão nos ajudando, principalmente os bombeiros voluntários, pessoas civis, e todos os órgãos do Estado levando, chega um momento que fica insuportável, tu ficar dentro de uma peça ou 2 sem água, por exemplo. Então, a energia nem se fala, e dados não existem. Mas a água também acabou. Então, chega uma hora que fica insustentável e tu tem que sair de casa por uma questão de sobrevivência, de
isso seria insuportável ficar numa condição dessa. Pois é, são situações que vão chegando para a gente aqui, nós vamos, inclusive, mostrando. Inclusive, chegou um caso aqui que é um flagrante da cidade, é o resgate de uma bebê de colo pelo Corpo de Bombeiros. Assim que der, a gente vai mostrar esse resgate, um resgate emocionante. Olha aí, a mãe veio no mesmo barco junto do resto da família. Então, eles tiveram que ser socorridos depois da casa deles ser tomada pela água. Foi mais uma que foi tomada pela água. Então, você dizia justamente sobre os resgates, né? Que eles ainda acontecem, eles estão acontecendo o tempo todo. À medida que as famílias vão vendo que a água não baixa, a situação vai ficando cada vez mais complicada. Em relação, Ricardo, essas pessoas que chamam ajuda, mas ainda não foi possível socorrer, elas estão recebendo água potável, por exemplo, algum tipo de alimentação? Por exemplo, as pessoas que estão em casa ainda, que optaram por não sair, as equipes, né, de todas, como eu disse, sejam públicas ou civis, elas estão sendo abastecidas com água e alimentos à medida do possível. Pode acontecer alguns casos de alguém estar com dificuldade ou demora para receber. Não é impossível, deve haver relatos. Mas eu sei que o pessoal anda bastante com os barcos, nós temos dezenas de barcos andando pela cidade, botes, e o pessoal vai levando tudo que pode, tá? O pessoal, as equipes, as pessoas que estão ajudando, elas já estão até machucadas já. Eu estava conversando com um pessoal ali dos barcos, estão com as pernas machucadas de ficar muito tempo dentro da água trabalhando, porque sofrem cortes, a água também excessiva prejudica um pouco a pele. Tem um que estava com as pernas machucadas, que teve que ser atendido lá no nosso... Por exemplo, o pronto atendimento de saúde do município está lá na prefeitura, porque o posto também foi inundado. Então, o pessoal está fazendo ao máximo para atender a população que está em casa, mas nosso objetivo, orientação é sempre tentar resgatá-los. Sim. E hoje, né, nesse atual momento? Porque ainda pode levar mais uma semana, 10 dias para essa água baixar. Sim. E pior que a situação ainda pode se agravar um pouco, porque está chovendo agora e poderá chover ainda sábado e domingo. Uhum. Aí isso vai chover lá no Vale do Taquari, e essa água leva em 2 dias, 2 a 3 dias, ela acaba chegando em Eldorado do Sul. Então, sim, a gente precisa ter mais, além das dificuldades que a gente tem, entrou esse agravante agora, né? Que vai piorar um pouco a situação, assim, no sentido que parecia estar amenizando, vai voltar a ficar grave. Claro, eu acho que não vai ser superior ao que já aconteceu, mas imagina, qualquer coisa que agrava agora fica muito sensível, né? Com certeza. Agora, quais são as necessidades, né, deste momento? Uma vez que a cidade, 90% da área urbana foi atingida, o que a cidade precisa agora? E também gostaria de saber se tem acesso também ao município. Como é que está o acesso ao município? Bom, o acesso ao município, começando pelo fim, né, pela última pergunta, o acesso ao município está restrito à ajuda humanitária. Veículos, viaturas, caminhões que queiram trazer doações, suprimentos. A maior necessidade que nós temos é água, alimentos, colchões para as pessoas poder descansar, porque está todo mundo dormindo de uma forma inadequada, assim, a maioria das pessoas, claro. Felizmente, agradecer toda a região metropolitana que está recebendo nos abrigos a nossa população, sejam órgãos públicos, sejam comércios, igrejas, entidades, como eu disse, prefeituras, pessoas civis, empresas. Tem muita gente recebendo a nossa população e acolhendo. Mas, mesmo assim, lá nesses locais, eles também precisam de ajuda, né? Mas, igual lá, eles estão tendo. Mas, hoje, Eldorado precisa muito de água, alimentos e colchões, né? Para que a gente possa dar um acolhimento adequado, porque tem pessoas que estão com a mesma roupa do corpo desde os dias que a água entrou na cidade. Então, esse é o nosso principal, aquelas coisas de imediato, assim, de sobrevivência que a gente precisa. E agora nós temos um depósito já na prefeitura, na cidade de Eldorado do Sul, que a gente já está recebendo donativos, e está vindo de todo o país, de todos os estados, né? Os estados da região sul e São Paulo e sudeste estão ajudando bastante a Eldorado do Sul. A gente recebe muitos relatos de deslocamento de mercadorias que estão chegando.
E a gente fica muito feliz, prefeitos, empresários, entidades civis, cidadãos, assim, com muita vontade de ajudar a nossa região. Olha, e que essa ajuda chegue e que a cidade, assim como todo o Rio Grande do Sul, supere esse desafio enorme, viu? Ricardo, muito obrigada. O Conexão Record News está sempre de portas abertas e esperamos nos falar da próxima vez com boas notícias, viu? Uma boa tarde dentro do possível e até mais. Obrigado, Kelly. Quem quiser ajudar em alguma coisa, procura os sites oficiais da Prefeitura, ali que é o Facebook, Instagram da Prefeitura, e ali a gente vai publicar todas as maneiras que que os cidadãos podem ajudar a nossa comunidade. Muito obrigado, Kelly, e boa sorte a todo o nosso povo do Rio Grande do Sul. Obrigada mais uma vez.